Olá, começa mais um programa Considerações e vamos falar do trabalho seguro e a campanha Abril Verde. Em todo o país são registrados mais de 700 mil acidentes de trabalho por ano, um número bastante assustador que podem ser ainda maior. No ranking nacional, Mato Grosso do Sul ocupa a 14ª posição entre os estados. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto muito importante e os nossos convidados, o nosso querido doutor juiz Márcio Alexandre da Silva, que é coordenador do programa Trabalho Seguro do DRT 24ª Região, e a doutora Cláudia Fernanda Noriler Silva, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho do Mato Grosso do Sul. Sejam bem-vindos ao nosso programa Considerações. Obrigada. E nós vamos bater um papo bem informal, bem descontraído a respeito desse tão precioso assunto. Lembrando que, para descontrair, doutor Márcio é corintiano, doutora Cláudia também é corintiana e o Picarelli também é corintiano. Então, estamos todos em casa, né? Vamos prestar atenção nessa reportagem que é muito importante e muito séria. Devido a um acidente que tive fazendo a pintura de um prédio, estava eu no balancinho, o cinto era velho e não tinha manutenção. Caí numa altura de 3 andares. Hoje, eu estou aposentado por invalidez. Eu era ajudante carpinteiro. Um dia numa obra tropecei numa pá, bati a cabeça, fiquei 3 dias em coma. Hoje tomo remédio todos os dias. Eu trabalhava na obra e fui descer uma escada rápido e a escada não tinha corrimão. Eu desequilibrei e caí na argamassadeira. E fui socorrida, mas não adiantou, eu perdi um pedaço da perna. Eu estava distribuindo vergalhões na obra quando encostei o vergalhão no fio. Aí eu tomei uma descarga elétrica muito forte e caí. Eu fui socorrida, mas mesmo assim eu tive várias queimaduras pelo corpo. 28 de abril é o Dia Mundial em memória às vítimas fatais de acidentes de trabalho. A data foi instituída inicialmente por sindicatos do Canadá, em memória a 78 trabalhadores mortos na explosão de uma mina nos Estados Unidos em 1969. Acidente de trabalho é aquele que ocorre no local, no trajeto, no tempo de trabalho, causando lesão, perturbação ou doença que leve à redução na capacidade de trabalho ou à morte. Algumas doenças relacionadas ao exercício da função equivalem aos acidentes, como as doenças profissionais derivadas da atividade de trabalho. No mundo, são 5.500 acidentes por dia, 200 milhões por ano. É como se toda a população do Brasil se acidentasse. No Brasil, os números também são alarmantes. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o país é o 4º do mundo no ranking de acidentes, atrás apenas da China, da Índia e da Indonésia. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, a cada 48 segundos é registrado um acidente no Brasil. São mais de 4 milhões de registros por ano, com uma morte a cada 4 horas. No período entre 2012 e 2017, o maior registro foi em 2013, 2.675 mortes. Os cortes e escoriações respondem pelo maior número de lesões, 45 mil por ano no Brasil. As perdas também são enormes. A Previdência Social paga cerca de 20 bilhões em benefícios a trabalhadores acidentados. E o Brasil perde anualmente 4% do PIB com despesas por práticas pobres em segurança do trabalho. No ranking nacional, Mato Grosso do Sul é o 14º estado em número de acidentes. O setor com maior número de notificações é o hospitalar, público e privado, com 10% dos casos. Em seguida, aparecem o comércio varejista, com 3,5%, e a administração pública, os correios, a construção civil e o transporte rodoviário de cargas, com 2,5% dos casos cada um. Outro dado que chama a atenção é que 70% dos acidentes de trabalho ocorrem com empregados terceirizados. E os dados reais podem ser ainda maiores, já que apenas 20% dos acidentes de trabalho são notificados e registrados.
Muito bem, verificamos que são dados preocupantes e que parece que ninguém sabe. Na verdade, as emissoras de televisão, redes, jornais não divulgam os acidentes de trabalho. Os dados são muito significativos, principalmente aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Por isso que hoje nós vamos conversar com essas duas autoridades, do Ministério Público e também do Judiciário, do Trabalho, conversando com o Dr. Márcio, que poderia nos falar, Dr. Márcio, sobre o Abril Verde. Por que esse nome e por que dessa, não podemos nem dizer comemoração, é algo preocupante, né? Mas que vai realmente passar o mês inteiro falando a respeito desses fatos que acabamos de ver. Exatamente. Olá, Picarelli, cumprimento a colega do Ministério Público, a doutora Cláudia, e agradeço o convite feito pela TV Assembleia para participar desse importante programa e debater esse assunto que também é muito importante e muito caro para a Justiça do Trabalho. O Abril Verde, como essa excelente reportagem mostrou, foi uma data, um mês emblemático, inicialmente concebido fora do Brasil, né, no Canadá, para servir de lembrança para 78 mortes que ocorreram no estado da Virgínia em 1964, na explosão de uma mina. Esse mês ele é emblemático também não só por isso, né? Passa desapercebido, mas Martin Luther King ele foi assassinado em 6 de abril e ele foi assassinado nos Estados Unidos, no estado de Memphis, né? Por um franco atirador. Qual o motivo dele estar naquela cidade, naquela data? Ele foi apoiar um movimento de trabalhadores, de coletores de lixo da cidade de Memphis, que reclamavam por melhores condições de trabalho. Eles levavam lixo sobre a cabeça, e o chorume escorria pelo corpo desses trabalhadores, e eles estavam adoecendo muito, né? Pediram então apoio de Martin Luther King para que ele pudesse interceder a favor daqueles trabalhadores que em sua maioria eram negros. Também foi no mês de abril que ocorreu o desastre de Chernobyl, né? Pouca gente também fala, mas todo aquele desastre ambiental que matou centenas e milhares de pessoas e muitas hoje ainda são contaminadas pelo urânio que foi vazado da usina, decorreu de um acidente de trabalho na usina, né? Então, por esses motivos é que foi escolhido o mês de abril, além também de ser um mês para a OIT, que se comemora o Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes do trabalho. Muito bem, doutora Cláudia, Ministério Público, como que a senhora pode explicar para nós e para os nossos queridos telespectadores a respeito de tantos acidentes, falta de fiscalização, as empresas ou os próprios trabalhadores não exigem o que é seu direito, aqueles equipamentos de segurança. Nós vimos na reportagem alguns acidentes que aconteceram, que eles estavam portando equipamento de segurança e preservaram a vida deles, ficaram pendurados lá. Outros não, outros caíram, houve queda. Como que acontece, a senhora que é especialista nisso? É falta realmente de fiscalização ou de negligência de empresas? Primeiramente, eu gostaria de cumprimentá-los, agradecer a oportunidade, o espaço aqui na Rede Assembleia, no programa Considerações, e dizer que a principal razão desse alto número de acidentes do trabalho que ocorre aqui no Brasil é justamente a ausência de uma política pública de investimento na adoção pela sociedade como um todo dessas medidas de saúde e segurança no trabalho. O meio ambiente de trabalho, ele não é visto ainda como um potencializador de causador desses acidentes. Então, tanto os empregados como os empregadores que têm a responsabilidade da adoção dessas medidas de saúde e segurança no trabalho, eles acabam por deixar que a adoção dessas medidas fique em segundo plano, quando, na verdade, antes mesmo da execução de qualquer trabalho, todo o meio ambiente deve ser capacitado e deve ser habilitado a receber trabalhadores. Agora, essas empresas que contratam, nós verificamos aqui que 70%, né, doutor? 70% são terceirizados. Essas empresas terceirizadas, elas têm acompanhamento
do Ministério Público, do Judiciário do Trabalho ou do próprio Ministério do Trabalho tem que ter tem alguma, vamos dizer assim, um mecanismo na qual eles são obrigados a apresentar para trabalhar em uma obra, tanto pública quanto privada? Com certeza. A reportagem que foi mostrada no início, ela foi bastante feliz ao indicar esse dado. E por que eu digo isso? Porque nós vivemos num momento importante do Brasil de reforma de leis trabalhistas, que ocorreram há mais de um ano, né? Essas reformas, elas trouxeram em alguma medida, ou resultaram em alguma medida, numa diminuição dos níveis de proteção dentro das empresas e especificamente em relação aos terceirizados. Eu vou dar um exemplo. Uma empresa, quando ela contrata trabalhadores diretos, se ela tem mais de 20 trabalhadores, ela deve constituir uma CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A partir do momento que a reforma trabalhista incentiva a terceirização, ela retira ou diminui ou faz cair o número de trabalhadores diretos de uma empresa. Esses trabalhadores diretos passam a ser terceirizados. Como a constituição da CIPA é vinculada ao número de trabalhadores diretos, a contratação de terceirizados pode fazer desaparecer uma comissão interna de prevenção de acidentes. Esse é um dado muito importante. A reforma trabalhista também autoriza hoje que trabalhadores em ambiente insalubre, com uma simples negociação coletiva, possam prorrogar a jornada de trabalho num ambiente que já é extremamente prejudicial ao trabalhador. Como funcionava antes? Deveria ter a negociação coletiva com a autorização do Ministério do Trabalho. Infelizmente, até o Ministério do Trabalho acabou, né? De modo que a diminuição dos níveis de segurança é grande. O Estado de Mato Grosso do Sul se preocupa muito, porque o número de auditores fiscais para todo o Estado é de apenas 35, e nós temos cidades importantes, inclusive do ponto de vista econômico, como Três Lagoas, onde a doutora Cláudia atua, que existe apenas um auditor fiscal. Corumbá, nenhum auditor fiscal. Uma cidade onde nós sabemos existem minas, inclusive minas subterrâneas. E nós mostramos na reportagem, né, doutora Cláudia, que as grandes empresas, construção de prédios, então, né? Agora, eu fico pensando nessas construções de bairros, nessas empresas que constroem casas populares, que nós verificamos, somos jornalistas já há muitos anos, verificamos que os trabalhadores não têm nenhum equipamento de prevenção, nenhum, nem capacete, nem luva, nada. E às vezes trabalhando de chinelo de dedo, subindo em andaime, etc. E também nos bairros, pessoas construindo suas casas, são pedreiros contratados para construir casas e que também não têm nenhuma segurança. E se temos aí, em 48 segundos, um acidente, em cada 48 segundos um acidente no Brasil, eu fico imaginando, quem que cuida disso? O que acontece quando vai lá um acidentado, perde a perna, como mostramos essa senhora? Quem que paga esses custos? Só a Previdência, que tem esse déficit de quase 20 bilhões, na verdade, durante um período? Como que faz? Pois é, nós vivemos esse momento, né, de que a sociedade brasileira tem que debater sobre a necessidade de da reforma da Previdência, né? E vem se falando muito de um déficit previdenciário. E nós temos um número enorme de valor de dinheiro que é gasto em pagamento de prestações acidentárias, né? De 2012 até 2019, agora no início do mês, foram gastos para aproximadamente 80 bilhões de reais em pagamentos de benefícios acidentários. E essa responsabilidade pelo pagamento das indenizações, ela é do empregador, em primeiro lugar, e, entretanto, o Estado arca, né, e a sociedade como um todo, porque paga os impostos. Não existe mesmo fiscalização. Por exemplo, lá em Três Lagoas, somente um auditor para fiscalizar. Isso, e quais são os resultados disso? Lá em Três Lagoas, nós temos apenas um auditor fiscal do trabalho, e ele acaba não tendo
capacidade de conseguir estar em todos os lugares necessários. É uma cidade que tem muitas empresas com muitos empregados, empresas que têm um risco muito grande, porque desempenham atividades industriais de enorme impacto, e mesmo assim a fiscalização ela não consegue estar a par de tudo que é importante na cidade. Culpa de quem? Infelizmente, o Estado ele vem diminuindo a fiscalização do trabalho gradativamente. Estado, você diz federal, né? Isso, a União. A União. E aí, doutor, como é que fica aí? Para julgar certos casos que aparecem lá, sem estrutura, sem nada, o cidadão machuca, cai, se levanta, vai na Justiça do Trabalho. Julgar é um ato muito difícil, né? Muito difícil. Mas eu gostaria de complementar a brilhante resposta da procuradora e dizer que um grande problema no Brasil é que se enxerga a fiscalização do trabalho como um inimigo. E, na verdade, a fiscalização, para nós que fazemos essa parte desse sistema de proteção social, é o primeiro elo entre empresa e prevenção, porque o fiscal, por lei, ele não pode chegar na empresa e multar. Existe o critério da dupla visita. Se a empresa recebe o fiscal no estabelecimento, receba bem esse fiscal, porque ele vai identificar a falha, vai dizer qual é a falha e vai dar um prazo para esse problema ser sanado. É nisso que reside a prevenção. O fiscal não vai na empresa para multar. A multa só acontece quando a empresa, orientada a mudar um procedimento, não muda, né? E quando ela não muda, acontece o acidente, e esse acidente acaba na Justiça do Trabalho nas mãos de um juiz. E o problema disso, Picarelli, é que nós avaliamos o caso concreto, ouvimos testemunhas, colhemos todas as provas, e se for o caso, se houve uma omissão da empresa, se ela descumpriu uma norma legal, e isso resultou no acidente com mutilação, por exemplo, ou até mesmo a morte, é cabível uma série de indenizações, não apenas uma. Indenização por danos morais, indenização por danos estéticos, pensionamento, né? E o pensionamento, ele pode inviabilizar uma empresa. Imagine um trabalhador, a média dos acidentados no estado de Mato Grosso do Sul é de 24 anos. Imagine um trabalhador que se acidenta e perde toda a sua capacidade laborativa. O empregador vai ter que pagar o salário que aquele trabalhador deixou de ganhar até o fim da vida desse trabalhador. Somados os meses em que essa prestação é devida, chega-se a mais de R$1 milhão, né? Daí a importância da prevenção e o papel que a Justiça do Trabalho desempenha junto com o Ministério Público de também fazer essa prevenção durante o Abril Verde. Muito bem, vamos dar um intervalinho, voltamos daqui a pouquinho, me aguarde. Novos rumos nos direitos, nas oportunidades, no desenvolvimento. A sociedade está em constante transformação e a Assembleia também. A Casa de Leis inicia sua nova gestão com transparência e disposição ética para fiscalizar e coragem para fazer acontecer. Venha com a gente. A Assembleia Legislativa está renovada e à sua espera. Ninguém da família pensava que a DEG iria levar a nossa filha. Nós achávamos que era uma simples enxaqueca. Os sonhos dela foram interrompidos, a vida dela foi interrompida. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Muito bem, estamos de volta com considerações e gostaria de perguntar à doutora Cláudia. O Ministério Público está fazendo alguma promoção, alguma visita de orientação às empresas ou não? Sim, Picarelli. Inaugurando a Semana do Abril Verde, né, que se iniciou na segunda-feira, o Ministério Público do Trabalho tem feito uma ação nacional em visita às instalações e alojamentos dos clubes de futebol. Então, nós iniciamos na segunda-feira
estivemos junto às instalações do Clube Operário e do Clube Comercial aqui em Campo Grande, verificando as condições dos alojamentos, inclusive para prevenir, né, acidentes, como o que ocorreu no início do ano no Clube do Flamengo, né, no Rio de Janeiro, em que alguns adolescentes perderam a vida num acidente de trabalho. E nessa vistoria foi identificada alguma situação irregular? Sim, foram identificadas algumas irregularidades relacionadas a questões das instalações sanitárias e da fiação elétrica. Qual é o procedimento? Faz uma notificação e dá prazo para que corrija? Sim, o Ministério Público do Trabalho ele está fazendo relatório das visitas e a partir desses relatórios será feito umas recomendações aos clubes, né, para que eles adotem providência em determinado prazo. Muito bem. Doutor Márcio, agora quando acontece acidente nas administrações públicas, como que funciona, como que é identificado e quais são as providências? Essa pergunta é muito pertinente, muito feliz. Não são só os trabalhadores seletistas que se acidentam. Os acidentes não escolhem a natureza jurídica do trabalhador. E a administração pública, como a reportagem mostrou, tem muitos acidentes. Isso preocupa porque, em relação aos seletistas, existe muita informação estatística relativamente aos acidentes. A Previdência Social divulga trimestralmente os números. Em cima dos números é possível fazer também um trabalho de prevenção, de análise, verificar quais são as empresas que mais notificam. No serviço público, isso ainda é uma incógnita, né? Eles acontecem, nós vemos que eles acontecem, mas é difícil atuar. Ainda, eu não gosto muito dessa expressão, mas acho que ela cabe bem, ainda há uma caixa preta sobre esses números da Previdência oficial, por exemplo, do município, dos estados, né? Nós não temos ciência disso, mas sabemos que existe. E eu vou citar um exemplo bastante importante que você conhece muito bem. Os professores da rede pública. Há muitos afastamentos, especificamente em relação ao CDF, que são os transtornos mentais, em relação aos professores. Recentemente, a mídia local em Campo Grande divulgou que o ano passado foram 60 mil atestados médicos, né? Isso causa perplexidade. É possível que esse número grande de atestados embuta em si, traga em si algumas fraudes? É possível, isso acontece em todos os lugares. Mas acreditamos que isso seja a exceção, e a exceção não pode encobrir o problema real. Os professores adoecem, são duplas jornadas, salas superlotadas, pressão, há também agressões dentro da sala de aula e você apresentou um projeto de lei na Assembleia. Com a sua participação em Ministério Público exatamente também. Nesse sentido, nós emitimos uma nota técnica, a Assembleia do Estado de Mato Grosso Sul ela é muito atuante, ela está preocupada, nós estamos aguardando o prosseguimento desse projeto de lei, porque ele de fato ele é importante, ele não traz ônus para o Estado, ele coloca o Ministério Público e o Judiciário como parceiros para fazer prevenção, para atuar nesses problemas de saúde, e a saúde mental, assim, é difícil guardar um nexo com o trabalho. Então, via de regra, repele-se. Não, isso não é do trabalho, mas pode ser. E a gente não pode esquecer que os professores, eles se aposentam mais cedo, não é sem razão isso. É justamente porque o trabalho deles é mais desgastante. Vamos trabalhar para que esse projeto entre em pauta, né? Vamos torcer. Lá, fazer um lobby, né, doutor? Doutora Cláudia, por uma opinião do Ministério Público. Por exemplo, recentemente foi divulgado isso na imprensa, um cidadão que trabalha no açougue, moendo carne, ele enfiou a mãozinha lá e a mão, não sei como, entrou, prendeu e virou carne moída também, os dedos dele, tudo. Num acidente como esse, quem é responsável? Só o empregado ou o dono do estabelecimento também, ele é participante dessa situação? O acidente do trabalho, o acidente do trabalho é todo aquele que é ocorrido, né, que ocorre no ambiente de trabalho, por conta do exercício da função do trabalhador.
e que cause incapacidade, né, ou invalidez para o trabalho. Então, no caso do açougueiro, que vem a ter um acidente na máquina de moagem da carne, né, é um acidente do trabalho por si só. O que há de se pesquisar, de se investigar, é se houve culpa, né, do empregador, né? Então, assim, a responsabilidade, né, no caso de culpa ou dolo, é do empregador, né? Existem casos em que há dolo do empregado, mas a responsabilidade ela deve ser analisada para verificar se vai ser necessário reparar esse fato. Quer dizer, tem que fazer uma avaliação, né, a respeito do assunto, né? Exato. Doutor, agora, acidente de trabalho, por exemplo, pescaria. A pessoa fez uma pergunta, né, recentemente, numa rede social, a respeito de pescar. A empresa contrata os pescadores, essas empresas que vão nos rios e contrata pescadores para fazer o pescado e levar para os frigoríficos, para venda. O pescador, ele tem que ser registrado? Como que é a situação dele, que trabalha não para ele trabalha para uma empresa que o contrata para fazer pescar nos rios, lagos, etc., para as peixarias? Sim, se essa empresa que fez o contrato, ela tem como atividade fornecer pescado para o comércio ou para qualquer outro fim, ela necessariamente tem que contratar para prestar serviços empregados, né? Porque esse trabalhador está inserido na atividade fim da empresa. Nesse caso, qualquer infortúnio que aconteça com esse trabalhador durante o exercício do trabalho ou em razão do trabalho, mesmo que seja durante o intervalo para o almoço, usufruído dentro da empresa, será um acidente de trabalho. E o que é importante para o telespectador compreender é que um acidente de trabalho ele se desdobra em repercussões jurídicas, né? Um acidente do trabalho, independentemente da culpa ou dolo do patrão, ele sempre vai gerar direito a uma prestação pecuniária se o afastamento for superior a 15 dias ou se a lesão for irreversível, né? Mas do lado trabalhista, se o acidente foi causado por ação ou por omissão do empregador, também surge o direito trabalhista, que é o direito à indenização. Então, podem existir ou coexistir dois ou mais direitos em relação a um único evento de acidente do trabalho. Como que funciona o acidente de trabalho, a caracterização de acidente de trabalho? Será a pessoa sai do emprego, venceu o horário dele, ele vai indo para casa e sofre um acidente. Uma queda, machuca, um atropelamento, é acidente de trabalho? Ou indo para o trabalho, no transcurso da casa dele até o trabalho, no meio, uma colisão, alguma coisa, é acidente de trabalho? Sim, a legislação previdenciária, que também é utilizada em parte na legislação trabalhista para definição, para o conceito de acidente, estipula que o acidente do trabalho é aquele que ocorre no exercício do trabalho ou em razão do trabalho. Esse é o acidente de trabalho típico, é aquele evento que acontece de uma única vez e que já causa, prima facie, só de olhar você verifica que causou uma lesão ao trabalhador. Esse é o acidente típico. Existe a doença ocupacional, que ela também decorre do exercício do trabalho ou em razão do trabalho, mas ela não é perceptível no primeiro momento. Às vezes você demora anos para relacionar uma doença com o exercício profissional. E também um acidente de trajeto, que é acidente de trabalho por equiparação, que é o que ocorre quando o trabalhador se desloca da residência para o trabalho ou vice-versa, desde que não haja uma alteração significativa no trajeto. Por exemplo, eu trabalho no lugar A e vou para B todos os dias, esse é o meu itinerário habitual. Se acontece alguma coisa nesse percurso, haverá um acidente de trabalho. Mas, se no dia do acidente eu saí de A para ir até B e me desviei por um caminho que não é habitual, nesse desvio, o que acontecer não será acidente de trabalho. Então, numa ação judicial, é a análise prudente de cada caso concreto que vai determinar se houve ou não um acidente de trabalho. Porque tem muita pessoa que sai da fábrica, do comércio com a bicicleta, vai, né, dá uma passadinha no último gole, né? Antes de jantar, vai tomar uma cervejinha com os amigos e, nesse trajeto do bar até a casa,
acontece o acidente. Aí já descaracteriza. Né? Doutora Cláudia, a senhora de Três Lagoas, nós verificamos que lá em Três Lagoas, conforme a senhora mesmo disse, existem muitas empresas multinacionais, inclusive lá, são milhares e milhares de trabalhadores. Algumas cidades do Mato Grosso do Sul existem frigoríficos, existem os abatedouros de carne, etc. E muitos acidentes ocorrem. Eu tenho informação que a pessoa se corta. Como que funciona uma pessoa que leva um corte? Todos esses estabelecimentos devem ter um pronto-socorro lá, uma unidade de saúde para os seus próprios funcionários. Agora, esse acidente de trabalho, a pessoa tem licença, ela consegue ficar alguns dias afastado se houve um corte, alguma coisa nesse sentido, ou somente o acidente que se caracterizado grave? Quem vai dizer qual o tempo de afastamento do trabalhador que sofreu, né, um determinado corte ou outro tipo de lesão no ambiente de trabalho é o médico do trabalho, né? Então ele vai dar um atestado. Tem que ter um médico do trabalho. Não, na verdade o empregador deve encaminhar o trabalhador que se acidentou para o atendimento médico, né? E o médico é que vai estabelecer qual vai ser o prazo necessário para a convalescência daquela lesão. Então vai dar um atestado médico com alguns dias de afastamento, né? Se for mais que 15 dias de afastamento, o empregado ele fica afastado pelo INSS e recebe um auxílio acidente, né? Se for por 15 dias, o contrato de trabalho fica suspenso, e ele fica gozando dessa licença médica, né? Então é o médico quem vai dizer, e o empregado, o trabalhador, ele tem que apresentar esse atestado médico ao seu empregador. Existe aquela tática de um atestado, depois um outro atestado, depois um outro atestado? Por exemplo, tem pessoas que dizem, o que você está fazendo? Eu estou encostado, sabe? Encostado por doença, encostado por alguma coisa. Existe isso, doutor? Eu acredito que exista, né? Pessoas que ficam ludibriando o patrão, um atestado em cima do outro. Existe, com certeza. No dia a dia forense a gente se depara muitas vezes com isso, inclusive com atestados falsos. Mas pelo menos da minha prática de quase 20 anos de magistratura, eu devo admitir que encontrei isso poucas vezes, né? O que eu encontro mais nas análises dos processos que me são submetidos são vários atestados no decorrer do tempo, quando na verdade esse trabalhador deveria ter ficado afastado por um período contínuo. Nós percebemos, em relação à Previdência Social, né, especificamente, que há uma grande, por assim dizer, resistência de se conceder benefício previdenciário ao trabalhador que de fato necessita. E isso traz um problema para o trabalhador, porque ele tem que continuar faltando ao serviço e ir atrás de um médico para renovar o atestado. Isso traz prejuízo para a empresa, porque ela fica sem a mão de obra, às vezes tem que repor. E o que é pior, muitas das vezes o INSS força, né, por assim dizer, ainda que involuntariamente, uma situação de limbo jurídico. Isso acontece quando o trabalhador ele está sem condições de voltar ao trabalho, o INSS determina que ele volte, dá alta previdenciária. Esse trabalhador sem condições vai na empresa, passa pelo médico da empresa e o médico da empresa reconhece, olha, você não tem condições. O que a empresa deveria fazer nesse caso? Ela própria, empresa, recorrer da decisão administrativa do INSS que não concedeu o benefício. Mas isso não tem acontecido por falta de orientação dessas empresas. Eles falam para o trabalhador, olha, você tem que procurar seus direitos perante o INSS. Esse trabalhador não procura, fica sem receber salário por vários anos, mas no final das contas vai recair a responsabilidade sobre o empregador, porque era ele que deveria ter recorrido à decisão do INSS. Orientação mesmo, né? Estamos encerrando o programa. Gostaria que a senhora desse suas considerações finais e um recado para os nossos telespectadores a respeito da prevenção de acidentes do trabalho. Estamos passando pelo mês do Abril Verde, um mês para sensibilizar a sociedade, a necessidade de adoção de medidas de saúde e segurança no trabalho. Sou do Ministério Público do Trabalho, que é o órgão constitucionalmente encarregado de cuidar do meio ambiente do trabalho, da saúde do trabalhador e do trabalho como um valor social, e que está à disposição da sociedade para denúncias
e reclamações. Muito obrigado, doutora Cláudia Fernanda Noriler Silva, procuradora do Ministério Público do Trabalho aqui do Mato Grosso do Sul. Doutor Márcio, suas considerações finais, o nosso agradecimento pela sua presença sempre brilhante aqui no nosso programa. Eu que agradeço novamente. Eu gostaria de enfatizar que o local de trabalho, ele deve ser um espaço para o trabalhador buscar o seu sustento, por assim dizer, buscar seu meio de vida. Infelizmente, hoje, os locais de trabalho, eles têm sido o local onde o trabalhador ele encontra o sofrimento, a dor e a morte, né? Isso é inaceitável. Nós devemos enfatizar que não é normal termos esses números alarmantes de acidentes e de mortes anualmente. Por isso, a importância de termos um mês, que é o mês de abril, especialmente dedicado à prevenção e a discutir essas formas de prevenção. E nisso eu encerro a minha fala e agradeço a participação no programa. Muito obrigado. Queremos agradecer a todos os nossos queridos telespectadores e o programa Considerações estará de volta em breve. Fiquem com Deus e até o próximo programa.